Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. Começa agora, sempre pensando num dia ensolarado. Como é importante a força do nosso pensamento, a força das nossas palavras, a força que nós temos, uma energia interior para que a gente possa enfrentar a vida como ela vem, com todas as vicissitudes, com tudo aquilo que acontece. Nós não devemos olhar para a dificuldade, mas sim como a gente deve resolver essa dificuldade. E se essa dificuldade ou esse problema que você está enfrentando não tem solução, tem que aceitar. Aceitar é a solução. Então vamos em frente, vamos enfrentar e vamos viver também o nosso dia com muita força, com muita garra, com muita vontade de fazer o bem, de ser também aquela pessoa que ajuda o próximo, que olha e que vê aquele que precisa. E assim você também se alimenta. Você alimenta o seu espírito. Via de regra, todas as pessoas que colaboram, que são voluntários, eles dizem o seguinte: quando eu vou fazer um trabalho voluntário, eu ganho mais do que as pessoas que recebem. Porque quando eu vejo aquelas pessoas que estão recebendo aquilo que eu dou, do meu talento, daquilo que eu faço, alimenta minha alma e eu me sinto pertencente. Eu me sinto também fazendo com que as pessoas que não se sentem pertencentes, elas também pertençam a esse mundo. Elas podem sim fazer parte e podem participar de tudo aquilo que é bom que a sociedade pode oferecer. E é isso que nós devemos fazer. Eu lembro agora eu vou falar de pai e de mãe, como é importante os pais olharem para os seus filhos com muito carinho. E também participarem da vida escolar do seu filho. Saberem como ele está indo, quando ele chega em casa, olhar bem nos olhos dele, perguntar para ele como é que foi o seu dia. Eu estou aqui, eu estou te vendo, eu quero te ouvir. Muitas vezes os pais tão ocupados com a vida no dia a dia, não tiram nem um minuto para conversar com os seus filhos. Então é importante para o crescimento deles e para que eles se sintam seguros e amparados, né, pelos pais, se sintam seguros dentro de casa e também seguros no sentido de que vão receber a ajuda que necessitam quando eles estão com dificuldades. O fato de você ouvi-los, olhar nos olhos, dar um abraço, e você sabia que um abraço vale mais do que 1000 palavras. Quantas vezes nós estamos numa dificuldade e a pessoa não sabe o que dizer para a gente, mas só o fato dela nos abraçar, nós nos sentimos acolhidos. E esse acolhimento faz com que a gente tenha força para continuar. Tem a história de um garoto que ele vivia falando para a mãe: mãe, peça para o papai nesse final de semana para a gente ir na casa do amigo dele. E a mãe dele: que nada, filho, não vou pedir. E todo final de semana o menino insistia: peça para o papai levar a gente lá para a casa do amigo dele. Até que um dia a mãe parou e ficou intrigada. Por que é que esse menino queria que o pai e ela fossem para a casa desse amigo do papai? Aí ela pergunta para ele: filho, por que você quer ir para a casa desse amigo do papai? Ele fala assim: é que lá, quando vocês vão lá, vocês me tratam tão bem. Veja, muitas vezes nós não tratamos os nossos familiares com o devido respeito, nem os filhos. E às vezes, na frente de outras pessoas, nós tratamos bem, né? Muitos pais tratam bem na frente dos outros para parecer aquilo que ele não faz. É isso, fica essa lição para todos nós, né? Vamos olhar para os nossos filhos, porque eles são o nosso presente e são o nosso futuro, o futuro do nosso país. Devemos dar a eles tudo aquilo que nós podemos dar de melhor. Hoje, no nosso programa, nós estamos com uma pessoa que faz a diferença dentro da nossa sociedade. Ele saiu lá de Curitiba e veio aqui para Maceió. E já vem aqui desde 2009. Desde 2009 que ele faz trabalhos sociais,
faz intervenções na sociedade, nas escolas, com jovens, através da arte. E ele costuma dizer que a arte cura. É Licurgo Spínola, o ator e diretor de artes cênicas, que está aqui conosco hoje. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Licurgo, você tem feito um trabalho muito transformador. Eu falei no começo do programa a questão de fazer esse trabalho para os jovens. Você transforma ou é transformado? Acho que os dois, né? Eu falo sempre assim, a educação forma, a arte transforma. Se a gente conseguir levar esses dois, ter esses dois na escola, é maravilhoso, porque a educação forma e a arte vai transformando aquilo que a educação está oferecendo. E vai ajudar a transformar o dia a dia daquela criança, né? Eu fiz muitos trabalhos de oficina, né, que é o Teatro Identidade, oficina de Teatro Identidade, dentro das escolas, justamente para agregar esses valores que a escola já está oferecendo ao aluno e transformar aquilo que a escola não consegue acessar, que é muito da vida pessoal do aluno, né, do aluno no contexto social, né? Então, esse processo da oficina funciona muito dentro das escolas por isso, né? E você falou um pouco sobre empatia, sobre essa questão que a gente tem que olhar o outro. Eu acho muito interessante porque geralmente na família a gente acaba tendo uma bolha, né? Que acaba sendo aquela bolha familiar, onde você aprende a respeitar os familiares, parentes, as pessoas que frequentam a sua casa. Eu como sou filho de militar, né? Nós vivíamos muito nessa bolha também. E eu fui aprender a ter empatia por uma questão de identificação quando eu comecei a fazer teatro, né? Quando eu comecei a fazer arte. Porque daí você consegue ter empatia não porque é uma questão de civilidade, uma questão de você ser um cidadão de bem, vamos dizer assim, né? Porque eu até faço a diferença entre cidadão de bem e boa pessoa, né? Mas, assim, você fazer aquilo porque você se identificou com o outro. Quando você começa a fazer teatro, principalmente, que você vive histórias diferentes, né? Por exemplo, no teatro, de repente, eu tenho visão, mas no teatro, se eu for representar uma pessoa que tem uma deficiência visual, um cego, por exemplo, eu vou estudar tudo aquilo que passa na vida dessa pessoa e vou estar vivenciando as dificuldades que aquela pessoa enfrenta. Então, eu vou conseguir me identificar com a história daquela pessoa, com o sofrimento daquela pessoa, com as dificuldades que ele enfrenta, as vitórias que ele conquista, né? Eu sei bem disso, que a minha irmã era deficiente visual, era cega, eu consegui vivenciar muito isso com ela, né? Desse crescimento pessoal que ela tem que ter para poder vencer essas dificuldades. E o teatro me trouxe muito esse entendimento de você ser uma boa pessoa, né? Que é diferente de ser um cidadão de bem. Porque vamos dizer assim, cidadão de bem é aquele que está dentro de um contexto social. Na Alemanha nazista, todos que eram nazistas eram considerados cidadão de bem. Na Itália fascista, todos que eram fascistas eram considerados cidadão de bem. Dentro de uma ditadura militar, todos que eram a favor da ditadura militar eram considerados cidadão de bem, né? Então, tipo assim, é diferente da boa pessoa. Aí você está falando de valores humanos, né? Exatamente. Boa pessoa é você ser uma pessoa boa, que você conhece a questão da ética, né? De você conhece os valores humanos. Você é humanitário, você é humanista, você está ali junto com aquelas pessoas por um reconhecimento de vivência. Tipo assim, você se reconhece um ser humano e você reconhece o outro como ser humano com direitos iguais. Você não deseja para o outro aquilo que você não quer para você. Exatamente. E a arte, ela transita muito nessa questão da humanidade, né? Ela representa muito as dores, as felicidades, as alegrias, as tristezas humanas. E através da arte que você consegue ter essa identificação. Não por uma questão, por exemplo, que nós tínhamos na época da ditadura militar, na nossa escola nós tínhamos moral e cívica, né? Sim. O SPB, sabe assim? Resolveu muito pouco isso, entendeu? Você ser um cidadão de bem, vamos dizer assim, você pode cantar o hino nacional, respeitar a bandeira, respeitar os símbolos nacionais, mas não adianta nada se você não respeita o ser humano. Exatamente, você não respeita a vida, né? Exato, é o que nós vivenciamos isso há pouco tempo, isso. Respeitavam os símbolos, mas não respeitavam o ser humano. Entendeu? Então, ser uma boa pessoa é muito melhor do que ser um cidadão de bem. Porque o cidadão de bem, ele se encaixa onde a sociedade dele está. Aquilo que eu falei. Durante o nazismo, o cidadão de bem era nazista e era considerado cidadão de bem. Mas não uma boa pessoa, né? Com certeza. Estavam matando milhares de pessoas. E aí a gente está vendo aí as questões das guerras atuais também, né? Onde, de repente, é considerado cidadão de bem que aprova matar aquele outro cidadão de outro país. São pessoas.
São crianças, são mulheres, são velhos, São pessoas, são seres seres humanos, humanos. né? Filhos de Deus, vamos falar assim nessa questão. Então, quer dizer, são coisas bem diferentes. E eu sempre optei em ser uma boa pessoa. E a arte me ajudou muito nesse processo de crescimento, nesse processo de identificação do que é ser uma boa pessoa. E por isso que eu falo muito da questão da arte nas escolas, que é uma tecla que eu sempre bato. A escola já está ali. Você consegue reunir os alunos ali. Você já tem o processo de agregação ali, de agregar aquelas pessoas, né? Então, tipo assim, você já está com aquele contexto ali. Então, você só vai trazer mais informação. E essa informação que vem com a arte, você traz no sentido de você tornar aquelas relações ali, que às vezes são conflituosas, que é normal ter numa escola entre alunos, você tornar através da empatia, esse se reconhecer naquele. Então, por exemplo, o último trabalho que eu fiz lá numa escola que era sobre bullying, né? Então a gente selecionou os alunos e a gente sabia quais alunos praticavam o bullying na escola e quais sofriam. Quando você inverte os papéis através do teatro, aquele que pratica o bullying, ele vai sofrer o bullying e vai entender o que o outro está acontecendo. O sofrimento do outro, ele vai entender e vai perceber o quanto ele estava fazendo mal, achando que aquilo era uma brincadeira, né? Não é, entendeu? O bullying é uma coisa muito séria e que acontece na grande maioria das escolas, que é um problema mundial hoje em dia, a questão do bullying escolar, no bullying nas escolas, o bullying digital, que também é um problema mundial. Então a arte, através do teatro, da dança, da música, que você pode fazer com que tudo isso funcione junto, mas ela trabalha nessa coisa de você reconhecer a dor do outro, você ter empatia com o sofrimento do outro, você entender as dificuldades do outro. Que processo, em qual processo dele eu posso ajudar? E o teatro entra aí. Na realidade também, quando eu falei, né, e a partir do momento que você também está fazendo esse trabalho, você também cresce. Sim, né, como é uma ser troca, humano. né? É uma troca. E o interessante é que o teatro, ele oferece essa possibilidade de você viver outras vidas, né? Ou Muitas. seja, outras possibilidades. E quando você vê isso. Eu vejo também a importância de se trabalhar os professores. Sim. Né? Porque os professores, veja bem, muitas vezes os pais reclamam dos professores, reclamam da escola, mas nem participam da vida escolar do filho, não participam da escola, não sabem as dificuldades que estão ali contidas. É muito importante que o pai e a mãe também participem dessa atividade, né, da escola, saber o que está acontecendo, porque se ele como pai e se ela como mãe, ela tem dificuldade com o filho e não tem paciência, o professor, dentro de uma sala de aula, com uma diversidade, com 30, 40 alunos, ela ter que lidar com isso, eu considero os nossos professores e professoras verdadeiros heróis. Ah, sim, né? são mesmo. Porque eles estão ali, eles têm que ter um suporte também emocional. Deveria haver dentro da própria escola, direto, psicólogos para estar atendendo também os professores, para que eles tivessem esse suporte para os problemas do dia a dia e também para ajudá-los a lidar com os alunos. Sim. E os alunos também terem esse suporte dentro da escola, não é? Seria o ideal, né? Mas eu acho assim, tipo assim, a arte, ela entra nesse processo de cura também, entendeu? Porque, por exemplo, eu falo muitos professores, se vocês soubessem o benefício que vocês vão ter em ter teatro dentro da escola, porque você ensina a ler com teatro, você ensina a escrever com teatro, você trabalha a oratória da criança com teatro, você trabalha a desinibição da criança com teatro, você trabalha o espírito coletivo dos alunos com o teatro, o saber ouvir, saber falar, sabe assim? Juntar a imaginação, agregar essa questão do processo criativo, vamos criar o quê? Então isso só soma. Teatro na escola é uma ferramenta importantíssima que eu acho que perde muito tempo de não estar fazendo desde a educação infantil. Porque você trabalha a questão até da disciplina. Sim. Você não precisa de escola cívico-militar, que estão querendo fazer, que é um absurdo, é uma castração do pensamento. E eu falo com vivência pessoal, porque eu fui militar, fui de escola militar, de colégio militar, PSEX. Fui tenente dentista, fui do Exército também, então eu sei o que é isso. É uma castração do pensamento.
Entendeu? Então você não pode fazer com que os alunos sejam castrados no que eles têm de melhor, que é o pensamento. O poder de pensar, o poder de imaginar, o poder de criar. Senão você não vai ter mais lá na frente cientistas, você não vai ter pensadores. Você vai ter apenas repetidores de pensamentos alheios, geralmente importados, né? Porque a gente viveu muito isso durante a ditadura militar, que nós não tínhamos pensamento próprio. O cinema não era nosso, nada acontecia daqui a música, já a gente estava lutando para poder manter a nossa música. A invasão do colonialismo, né, da colônia, e vendo a gente com colônia, a invasão da cultura americana foi maciça, né, sufocou no cinema, até hoje no cinema ele é castrado em relação a isso. Então você não pode criar, vamos dizer assim, essa repressão ao pensamento. Por isso que eu digo, em vez de você botar escolas cívico-militares, coloque escolas artísticas, cívico-artísticas, vamos dizer assim, sabe assim? Coloque a arte lá dentro, entendeu? Porque você está ajudando a criança a pensar. Você tem que dar o espaço para a criança decidir o que é melhor para ela. E também uma coisa muito importante, dar espaço para a criança se expressar, porque o teatro, ele ajuda. Eu me lembro de uma das oficinas, garotos que eles não conseguiam nem ficar no meio da roda e dizer o próprio nome. Ou seja, não conseguiam se expressar. E para sobreviver, para trabalhar, para tudo, você tem que ter uma postura diante da sociedade, né? Você tem que se reconhecer. E você tem que ter aquilo que eu falei no começo. Eu pertenço, eu tenho direito. Sim. Eu estou aqui, né? Eu quero ser visto, eu quero ser lembrado, eu quero ter oportunidades, né? E esse jovem, ele precisa desse momento de expressão. E o teatro dentro da escola faz com que aquele garoto que ele, às vezes, ele quer dizer alguma coisa até para a professora ou para a escola ou para os amigos, o teatro possibilita ele poder, de forma teatral, colocar aquilo em lembra, nós tivemos, das parcerias que nós fizemos, aquela menina que era abusada sexualmente dentro de casa há 3 anos, conseguiu, através da oficina, fazer a denúncia. Aquela criança que se cortava, que sofria bullying, que os pais não sabiam que ela se cortava, através do teatro os pais conseguiram perceber que ela estava fazendo automutilação. Quer dizer, é um processo que nós temos várias histórias aí nas nossas oficinas, aí nas escolas, processo de resgate, né, de identidade mesmo, resgate de dignidade. Então, o teatro nas escolas, ele entra aí nesse resgate. Porque quando você coloca o aluno se expressando, né, o professor que de repente está de plateia, ele pode entender o que está acontecendo com aquele aluno, né? Sim. Uma criança, vamos dizer assim, uma criança pequena, que às vezes não entende o que está acontecendo, às vezes um abuso dentro de casa, né? A criança, através do teatro, ele pode fazer isso. Ele pode se expressar e os professores entender o que está acontecendo. Chamar o conselho tutelar. E quando a gente faz as oficinas, a gente envolve a comunidade toda, né? Que a gente envolve os pais, os professores, os alunos. Então você faz com que toda a comunidade em torno daquela escola, né, esteja participando daquele processo. Quando a gente faz uma oficina sobre bullying, por exemplo, né, contra o bullying escolar, aí a gente envolve a comunidade toda. Então, de repente, aqueles pais que nem sabiam que isso existia, ou achavam que isso era normal, que isso era bobagem, começam a ter noção do tamanho daquela dificuldade que a criança enfrenta na escola. Porque muitas vezes o pai, na infância, também sofreu, mas eu tô aqui, eu tô inteiro, como quem diz. Lembra aquela oficina que a gente fez, que eu coloquei aquelas músicas, aquele funk pesado, que elas ouviam direto, né? Uhum. Eu falei, vou botar lá no palco para os pais verem e no contexto que eles não estão percebendo. E as crianças dançando daquela forma sexualizada que dançam, eu falei, vou deixar bem evidente isso para os pais perceberem. E eu reparei na plateia que eles ficavam meio horrorizados de ver aquelas crianças dançando. Mas eles fazem isso, porque não tem ninguém olhando, não tem ninguém conduzindo. Entendeu? Quando tocava música na oficina, parecia que baixava o espírito em todas elas. Eu falei, gente, o que é isso? E a gente trabalhou essa questão, para que as próprias crianças tenham noção disso, do quanto elas são manipuladas através da mídia, através você da música ruim. Uma criança ainda não tem filtro, né? Quando ela olha essa dança, ela não tem essa capacidade. Então, quer dizer, é um absurdo. E a gente tem essa desinformação que chega, e chega pela grande mídia também, né? E chega também agora pela internet, né? Você tem que dar à criança entendimento para que ela possa ter esse filtro, tipo assim, isso vem, isso não vem. Entendeu? Essas dancinhas de TikTok, gente, isso aí também é um perigo, sabe? Assim, você tem que ter esse filtro para a criança. E os pais têm que estar atentos a isso. É verdade. Né? Por exemplo, a questão das drogas, que sempre comentam, mas é muito cedo falar disso. Não é cedo.
O traficante ele está cooptando as crianças com 10 anos de idade. Até com 6. Com 9 anos de idade, entendeu? Então nós já tivemos referências disso. Então tem quanto mais cedo, melhor, né? Então, quanto mais cedo falar sobre isso, melhor. E o melhor jeito de falar sobre isso é através da arte, através da expressão artística, através do teatro. Porque tudo que a criança vê através do teatro ou através da arte, a criança não esquece nunca mais. É diferente de uma palestra, entendeu? Ela vivencia, né? Ela vivencia. Quando a gente fazia aquelas oficinas que fizemos com os meninos de recuperação de dependência química, eles representando a vida deles, era muito forte, a plateia absorvia, porque era uma linguagem, um papo reto. O jovem viciado em tratamento falando para aquele... Prevenção. Né? Então era muito forte aquilo, entendeu? Eles se sentiam... eles se identificavam com o jovem, conseguiam entender a mensagem. É diferente de você fazer uma palestra de um modo meio professoral, né, tentando explicar os efeitos químicos, acadêmicos. A criança já desliga, entendeu? Então o teatro ele entra nesse filão de você poder agregar conhecimento de uma forma divertida, de uma forma que a criança está absorvendo sem se Você pode até abordar assuntos que são pesados de forma leve, né? Sim. E você também é diretor artístico do Maceió Voluntário, tem feito um trabalho muito grande aqui em Maceió, nas escolas, com os professores, e aí nós vamos agora puxar um pouco as fotos para você falar um pouco desse trabalho, para as pessoas verem o quanto é importante. E tudo nessa parceria com o Maceió Voluntário. Olha, nós temos aí as oficinas que nós fizemos, né, maravilhosas, todas elas sempre tendo um resultado fantástico, né? E quanto mais os pais participam, mais eles entendem. Esse aí foi um processo de inclusão que a menina fez, essa oficina na cadeira de rodas, ela queria muito fazer. Os exercícios, ela pedia para o tio dela levantar ela da cadeira para ela poder fazer os exercícios. Coisa linda. Foi a aluna mais dedicada durante a oficina, foi essa. Essa aí você vê, essa questão da arte na primeira infância. Criança pequena já tem que aprender a gostar de arte, entendeu? Começar a apreciar o que é bom, né? Criança pequena tem o expresso Aí a questão que a gente trabalha, as polêmicas da sociedade, a questão do racismo. Faz com que eles pensem a respeito de todas as dificuldades que eles têm no dia a dia. Uma identificação. Aí a gente trabalhou o bullying nessa escola ali em Barra de São Miguel, né? E foi muito legal trabalhar. A gente trabalhou o bullying digital também, que é essa questão do bullying através das redes sociais, que leva a muitos suicídios pelo mundo afora. Aí questão do racismo também, de novo. E o interessante é que você faz a oficina em uma semana, olha aí que lindo. A oficina acontece em 7 dias, a gente começa numa segunda e no domingo está apresentando. Aí que bonito, a plateia lotada, aí os pais participando, a comunidade toda. Foi na Benedito Lira, não foi? Não foi lá no alto da... Anne Lira. Aí foi lá na Anne Lira, é verdade, ó. O palco, lá o mural lá atrás que as crianças produzem, que é legal também. Eles produzem tudo. Exatamente. Aí foi ali na Emater 2, o antigo lixão que chamavam. Aí a gente fez também um mural ali interessante ali no Geame, ali no espaço do Geame. O interessante dessa bonito isso à noite, eles dançando, e o interessante cantando. dessa peça é que eles estavam mostrando, né, que eles querem ser vistos, né, como pessoas que têm direitos, né? Direitos, exatamente. Aí foi bem bonito isso aí. Aí essa coisa de pedir paz nas escolas, né, paz na sociedade. E a criançada embarca, é maravilhoso, porque esse processo é um processo, eles são todos não atores, não atrizes, né? Aí foi uma questão de visibilidade, uma época que estavam matando muito pessoas, moradores de rua. Eu trouxe essa campanha, sou gente sim, sou igual a você, olhe bem para mim. Foi bem bonita essa campanha. Eu fiz até um coralzinho de Natal com eles. Aí foi através da Funarte, foi um trabalho maravilhoso ali na Faculdade de Arte. Eu tive a oportunidade de participar, né? Porque eu não posso ficar de fora também. Muito maneira essa oficina aí, foi muito legal. Trabalho de direção artística. Aí já é agora aí, agora nós estamos. Aí com o Sesc e a Editora Beat, né? A parceria que a gente está fazendo, né? Essa última foto fala do trabalho no Sesc, uma parceria, né, da BIT Consultoria com o Sesc, atendendo 6 escolas, fazendo um trabalho de cultura de paz, educando pela paz. E você vem com uma intervenção, a arte como ferramenta na construção da paz. Me diga como é isso. E para os professores, como nós falamos, como é importante que o professor também entenda e possa receber ferramentas para melhorar a sua atuação. É muito legal. Eu lembro que, tipo assim, quando a gente trabalhou com os jovens Liberdade Assistida,
Eu trabalhei com eles, daí acho que numa terceira oficina que eu fui fazer, eu pedi para inverter. Eu gostaria de trabalhar com eu não lembro como é que chama, os tutores dele na época, né? E daí eu inverti os papéis. Eu botei os tutores fazendo os meninos, né? E os meninos fazendo os responsáveis. Foi muito legal de ver, porque eles viram como cada um enxerga o outro. Entendeu? E foi um processo de transformação muito legal ali. E essa questão de você usar a arte como ferramenta da cultura de paz é muito importante, porque você coloca o jovem numa situação que de repente ele não se imaginava. É aquilo que eu falei, de repente aquele jovem que sempre pratica o bullying, você inverte e coloca ele na situação de quem sofre bullying. Ali ele vai entender o peso que é isso para quem sofre. Ali ele vai ter uma dimensão do quanto ele pode estar fazendo mal a alguns alunos, algumas crianças, sem perceber, achando que isso é normal, é bobagem, isso aí na minha época também tinha, né? Isso a gente ouve muito. Então, usar o teatro, a arte como ferramenta de paz é maravilhoso, porque você dá espaço para as pessoas se expressarem, né? Aquele mural que a gente faz, que ele acaba virando cenário, é uma forma deles colocarem ali, entendeu? Muitos falam assim, não sei desenhar. Eu falei, escreva alguma coisa, entendeu? Daí escreve uma mensagem, uma poesia, uma frase, ou pinta uma palavra, coisa. ou ajuda o outro a pintar. Então, o trabalho que tem deles, eles colaborando entre eles, entendeu? É muito maneiro. É a conexão, é uma forma de conectá-los também, né? Exatamente. Olha, e eu vou te falar assim, a experiência que eu tive com a Liberdade Assistida foi muito forte, porque eu lembro que quando eu cheguei para fazer a primeira oficina, tinham 3 gangues, vamos dizer assim, diferentes. Eles tinham colocado 3 gangues diferentes no mesmo lugar. Foi uma tensão absurda, né? Para mim foi uma surpresa, que eu achava que a LA era lar de adoção. Quando eu cheguei lá, eram jovens adolescentes, né? Que estavam com dívida em relação à lei. Mas eu fui me adaptando. E eles teve até ficaram meio bicudos entre eles. Eu lembro que teve um dia que teve uma tensão, que eu tive que cancelar a aula. Eles diziam assim, amanhã só vem quem quer fazer e tal. E depois eles foram... Eu lembro que eu tinha uns 25, 26, e quando eu parei a oficina, eu falei, amanhã só vem quem quer. Eu comecei de novo com uns 9, 10, uma coisa assim. E depois eles foram pedindo para voltar. E quando eu saquei a energia deles, eu falei, cara, essa galera aí tem que botar um batuque na mão deles, né? Eu trouxe uns tambores e eles começaram a tocar o boi. Eu falei, vamos fazer um boi. Eles adoraram a ideia. Então eu coloquei 3, né, pessoas de 3 lugares diferentes, gangues diferentes, não sei como é que eu poderia falar isso, mas assim com ideias diferentes e até competindo entre eles, né? E animosidades, né, que eles tinham entre bairros diferentes, né? E ele conseguiu colocar dançando e cantando boi juntos. No final eles estavam se abraçando, se chamando de amigo. Foi um processo transformador, trazendo a paz para aqueles jovens. E isso apenas em 7 dias. Exato. Eu tive a oportunidade de ver, né? E esse processo que você veio agora, né? Esse trabalho que você veio fazer no SESC, é a escola como espaço na educação das emoções por uma cultura de paz. Então, é justamente isso. Nós somos seres emocionais, então isso que você faz educa as emoções, né? E você vai transferir um pouco dessa sua experiência para esses professores, que vai ser maravilhoso, junto com outras pessoas também, com que também estão fazendo outras intervenções. Então é maravilhoso. Cultura de paz é algo que precisa de ser implementado, Sim. né? Ela já existe, mas só que as pessoas nem sabem, elas não tomam posse, né? Assim, a gente tem que tomar posse daquilo que é nosso direito de ter paz. Porque eu acho que também tem essa coisa assim, vem muito de cima para baixo, entendeu? Ensina a fazer o bem de cima para baixo. As pessoas me obedecem, sabe assim? Ou através da religião, ou essa questão da disciplina através, né, de instituições, vamos dizer assim. Não, você tem que mostrar que é de caminho, dentro. Né? É um caminho, mas você muito, também tem que ter liberdade. Em mim. Exatamente. Tem que ter liberdade para se expressar, seja na religião e em qualquer lugar. Você tem que ter esse conhecimento dentro de você. Isso. Eu vou fazer o bem porque me faz bem, entendeu? Isso. E faz bem para a sociedade, e faz bem para o mundo. E não porque eu tenho que fazer porque me ensinaram assim. Essa questão da religião às vezes impõe muito isso. Você tem que descobrir dentro de você. E nada melhor do que o caminho, do que o instrumento da arte para você descobrir você. Entendeu? A própria igreja pode utilizar a arte, né? Sempre. Nós estamos no final do nosso programa, chegando, né? Eu gostaria que você deixasse as suas considerações e se despeça do nosso público aí. Pô, mas uma vez é um prazer estar aqui em Maceió, Alagoas, né? E como já falei outras vezes, já sou cidadão maceioense. Estou esperando a cidadania alagoana ainda, vamos ver. E quero dizer esse recado, pensem nisso. A educação forma, a arte transforma.
Você, pai, mãe, coloque seu filho para fazer arte. Dê esse espaço para ele, para pintura, para dança, para música, para o teatro, para o audiovisual. O que ele quiser, dê esse espaço. Você vai ver a transformação do seu filho em casa e na escola. Você vai perceber isso. Isso é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado. A Alagoas agradece, né, a sua presença para colaborar com os nossos alunos, né? E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e nós sempre voltamos com novidades. Até lá!